Vamos lá, pessoal. Então, hoje o nosso tema é interação coração-pulmão na UTI, desde a fisiologia, como eu falei, até o que você pode aplicar à beira-leito, passando por evidências científicas que nós temos nesse momento. Eu sou a doutora Roberta Fittipaldi, para quem não me conhece, eu sou pneumologista, sou intensivista, junto com o professor Delmar, nós somos cofundadores da Mentoria Pulse. Para você que é aluno da Mentoria Pulse, essa aula vai estar gravada amanhã na plataforma. Para você que é aluno do meu curso de ventilação, essa aula também vai ficar disponibilizada para vocês. E também sou professora da pós-graduação de pneumo, professora e coordenadora da pós-graduação de pneumointensiva da Faculdade Cetros e da pós-graduação de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein. Você que está entrando agora e não me ouviu, essa aula ela tem uma surpresa no final, então eu sugiro que você permaneça com a gente até o fim dessa aula. E para você que está no nosso curso da imersão monitorização cardiopulmonar, a gente vai ter uma surpresa também em material que a gente vai disponibilizar ao final da aula para você que está lá no grupo da imersão. Vamos lá começar, pessoal? Então, um pouco de fisiologia. Não quero que vocês fiquem assustados, igual essa coruja, porque eu vou ser bem sucinta e eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo melhor essa interação. Esse slide, eu me baseei num artigo do professor Tebu, do ano passado, de 2024, que saiu no Intensive Care, e ele é muito didático. A gente vai dividir essa interação coração-pulmão entre a respiração espontânea e o que acontece durante a ventilação mecânica. Você que já está lendo esse artigo, você está vendo que muitas coisas elas são exatamente o opostos aqui nessa nossa interação. Então perceba que na respiração espontânea, o que vai acontecer? A gente vai ter um aumento da pré-carga do VD. Essa pré-carga ela representa o nosso retorno venoso. Por que isso acontece, pessoal? Porque, veja, a gente tem a integração entre duas caixas dentro do tórax. Então, o compartimento pulmonar e o compartimento cardíaco. Quando eu inspiro espontaneamente, o que acontece com a minha pressão pleural? Ela vai se tornar mais negativa. E a gente sabe, imagine vocês, né, dois potes com água interligados por um cano. Isso é física. Então, num pote, eu tenho um conteúdo maior de pressão, e no outro pote, eu tenho uma diminuição dessa pressão, ou seja, um comprometimento, né, um abastecimento menor desse meu pote. Então, pela física, a lei de maior pressão, é a lei de Ohm, maior pressão de menor pressão. Então, nós temos no sistema venoso uma pressão maior do que a pressão atrial intraventricular direita durante a nossa inspiração, fazendo com que haja o aumento do retorno venoso para o coração direito. Além disso, a gente também tem um componente da pressão intraabdominal favorecendo a esse retorno venoso para o nosso coração direito. Então, nós temos o aumento do enchimento do ventrículo direito e, consequentemente, um maior volume ejetado pelo ventrículo direito durante a inspiração, justamente para quê? Olha lá os nossos alvéolos. Justamente para que esse sangue vá para a minha circulação pulmonar e lá ele seja oxigenado. E diante desse sangue oxigenado, eu tenho o retorno desse sangue para o meu coração esquerdo na expiração. Então, meu coração esquerdo, ele recebe o sangue oxigenado na expiração e ele ejeta esse volume na expiração. Bom, é assim que acontece normalmente. Só que a partir do momento que esse paciente ele é submetido, então aqui não é redução, é aumento, né? Do volume ejetado, desculpa. Só que a partir do momento em que eu coloco esse paciente em pressão positiva, a pressão positiva vai fazer com que equalizem-se as pressões, tanto na minha caixa torácica, quanto a minha pressão transpulmonar
durante a inspiração, quanto as minhas pressões nas câmeras cardíacas. E vejam, é exatamente o oposto. Então, o aumento da pressão dentro da caixa torácica, a equalização da pressão positiva na inspiração, reduz o retorno venoso e, consequentemente, a pré-carga para o ventrículo direito. E isso reduz o enchimento do ventrículo direito durante a inspiração em pressão positiva. E, portanto, a pós-carga do VD, ou seja, o volume de sangue ejetado do VD para a minha circulação pulmonar, ele é menor. E percebam que isso vai impactar nos diferentes cenários de insuficiência respiratória, como a gente vai comentar na nossa imersão de monitorização, onde a gente vai contextualizar isso na prática do DPLC, do desmame e da síndrome do desconforto, que eu tenho certeza que você tem dificuldade nisso, e vai entender melhor como otimizar a ventilação, utilizando toda essa interpolação cardiopulmonar. Então, portanto, eu tenho uma redução do enchimento do ventrículo esquerdo na expiração, durante a pressão positiva, e redução do volume ejetado pelo ventrículo esquerdo na expiração. Mas é interessante aqui, porque a pressão positiva, ela também diminui a pressão na raiz da aorta. E, portanto, ela facilita essa ejeção. Apesar do volume ejetado ele ser menor, o desempenho do ventrículo esquerdo ele é melhor na pressão positiva. Por isso que o paciente de insuficiência cardíaca, descompensado, congesto, insuficiência respiratória por congestão, ele responde muito bem à pressão positiva. A gente vai ver isso na nossa imersão prática. Não tem como eu não falar da circulação pulmonar mediante a todo esse aumento de pressão e variações de pressão nos meus sistemas. Então, eu não posso esquecer que quando eu ventilo um paciente, eu, além de alvéolo, eu tenho vaso. O pessoal da mentoria teve aula comigo há 2 semanas sobre fisiologia respiratória e viu que essa questão dos vasos que envolvem tanto intra como extra alveolar, ela é fundamental no ponto de vista de interação. Então, vamos entender esse gráfico? Você que vai fazer prova de título esse ano, a imersão com certeza é para você, porque a gente vai aplicar conceitos fisiológicos na prática e que amplamente pode cair tanto na tua prova teórica como na tua prova prática. E esse gráfico aqui eu acho que é um gráfico lindo e que pode ser cobrado, inclusive numa prova teórica. Então percebam lá que eu tenho aqui, né, na nossa linha vertical, a nossa resistência vascular pulmonar, representado tanto pelos nossos vasos extra e intra-alveolares. Vamos pensar esses vasos como um todo, tá bom? E aqui, né, no nosso eixo horizontal, nós temos 3 volumes, né? 3 medidas de volumes pulmonares. Nosso volume residual, a nossa CRF, que é a nossa capacidade residual funcional, e a nossa CPT, que é a nossa capacidade pulmonar total. Então, vamos observar aqui a nossa CRF, que é o nosso steady state. É o nosso momento de equilíbrio no sistema respiratório, onde eu consigo expirar o que eu inspirei. Então, nosso objetivo na ventilação mecânica é a gente manter essa CRF. É a gente manter a CRF adequada, né, pessoal? E observem, quando eu aumento o meu volume pulmonar, olha lá, o meu eixo horizontal é volume pulmonar, quando eu aumento o meu volume pulmonar, rapidamente os meus vasos alveolares, o meu vaso pulmonar, né, capilar pulmonar, ele responde com o quê? Com o aumento da resistência. Então, eles aumentam a resistência, primeiro porque eles ficam comprimidos, né? Segundo, porque eu aumento esse volume, eu aumento a minha pressão transpulmonar. Toda vez que eu aumento o volume corrente dentro do meu pulmão, eu vou aumentar esse gradiente de pressão transpulmonar e, portanto, aumento a resistência dos vasos intraalveolares e reduzo o diâmetro intraluminal. Quando a gente vai para o outro extremo, que é o volume residual, e volume residual é aquele volume de ar que fica aprisionado no pulmão após uma expiração forçada, a gente observa aqui que a partir do momento em que eu consigo esvaziar, eu tenho uma redução da resistência desses vasos. E esse volume residual, pessoal, no indivíduo normal, ele é mínimo.
na nossa fisiologia normal, ele é mínimo. E, portanto, eu não tenho grande impacto na minha vasculatura pulmonar. Agora, a partir do momento em que eu tenho alterações no meu volume residual, e a gente com certeza vai falar mais sobre isso, tanto lá na mentoria, mas na prática, na nossa imersão, quando eu tenho o aumento do volume residual, eu também posso ter o aumento da resistência dos meus vasos intraalveolares. E é interessante nós pensarmos na questão da nossa ventilação-perfusão. É o tempo todo essa interpolação entre áreas ventiladas e áreas perfundidas. Então, vamos lembrar de novo das nossas zonas de West, zona 1, zona 2, zona 3. Não vou me ater aqui a esse slide, mas lembrando a vocês que a minha pressão alveolar na zona 1 ela é maior, ela é minha maior pressão alveolar nessas zonas superiores, e na zona 3, a minha pressão arteriolar ela é maior. Isso pode modificar dependendo do posicionamento do meu paciente no leito, exemplo, supino ou prona, eu tenho a modificação das zonas de West, e dependendo da minha ventilação mecânica, eu posso ter a modificação da minha zona de West, por exemplo, uma zona 3 se tornando uma zona 1 devido a uma hiperinsuflação pulmonar. E o que a gente vai utilizar isso na prática? Então, vou falar um pouquinho. Por que não? Vou falar da síndrome do desconforto e vou falar de novidades que você pode aplicar e que a gente vai trabalhar isso, essas novidades na prática, na nossa imersão. Todo mundo sabe que síndrome do desconforto, o nosso famigerado Baby Lung. Então, observem essas áreas de consolidação, atelectasias, edema alveolar, difuso. E aqui, fisiopatologicamente, a gente tem mecanismos muito importantes, que é o nosso mecanismo de shunt, ou seja, áreas que estão perfundidas, mas não estão ventiladas, e essa figura do Baby Lung ela é muito ilustrativa para nos demonstrar o que é o shunt. Olha lá nas minhas áreas posteriores e inferiores. Aqui eu não tenho ventilação, mas eu tenho perfusão. E observem, aqui nas nossas áreas superiores anteriores, eu tenho áreas que estão bem aeradas. E que durante a ventilação mecânica, o que eu, sem fazer o nosso curso de imersão, posso fazer erroneamente? Eu posso hiperestender essas regiões que estão abertas, causando um efeito espaço morto, ou seja, o aumento da ventilação comprimindo a minha rede capilar pulmonar, e eu também tenho esse mecanismo de hipóxia e hipercapnia na SARA, tanto o shunt, que é o principal, como também o espaço morto. Vocês já sabem esse slide, eu gosto muito desse slide, que é de uma revista de fisiologia, vocês sabem que eu gosto de fisiologia, não tem como. E a gente tem todo esse processo inflamatório intrapulmonar durante o paciente com síndrome do desconforto. Vocês sabem bem disso. Essas citocinas, elas alcançam a minha circulação sistêmica. Elas alcançam a minha circulação sistêmica, podendo causar quadros de insuficiência cardíaca e levando a choque. Vamos entender melhor como essa interação entre um pulmão doente com síndrome do desconforto, ele pode levar a choque, disfunção multiorgânica e óbito do meu paciente. Isso não é incomum, tá? Então, vamos entender aqui. Eu tenho o paciente com síndrome do desconforto, todas aquelas alterações na vasculatura. Então, eu tenho aumento da minha resistência capilar pulmonar. Se eu tenho aumento da minha resistência capilar pulmonar, eu vou ter, consequentemente, uma dificuldade de ejeção desse meu sangue. Então, por quê? Porque eu vou sobrecarregar a minha artéria pulmonar. Eu vou aumentar a pressão sistólica na artéria pulmonar. E isso vem de encontro não só dessas áreas de shunt, ou seja, consolidação e aumento da resistência vascular,
como também das minhas áreas de hiperventilação, das minhas áreas hiperdistendidas. A gente vai ver melhor isso no próximo slide, vai ficar bem ilustrativo para vocês. Então vejam, a gente tem aqui o aumento da pressão sistólica e diastólica do ventrículo direito, devido a essa sobrecarga pressórica. A gente tem uma dilatação do ventrículo direito, com desvio do septo, comprimindo o ventrículo esquerdo, ou seja, dificultando a ejeção de sangue, do volume de sangue pelo ventrículo esquerdo. A gente tem o aumento da pressão diastólica no nosso ventrículo esquerdo, regurgitação tricúspide, o aumento da pressão venosa central, que se dá principalmente ao nosso fluid overload, ou seja, a nossa sobrecarga hídrica, justamente por quê? Porque o meu paciente, ele muitas vezes, ele está associado a um quadro de vasodilatação, de choque por citocinas, e eu faço volume para esse paciente, mas também pelo meu VD falido, eu tenho sobrecarga hídrica. Então vejam, lá no estudo FACT, vamos aplicar isso na prática, lá no, e associar, né, às evidências científicas. O estudo FACT foi um estudo sobre o balanço hídrico nos pacientes com síndrome de desconforto, saiu no New England há alguns anos atrás, e o estudo FACT mostrou que pacientes com síndrome de desconforto que mantinham-se ao longo dos 28 dias de internação com aumento do balanço hídrico, ou seja, balanço hídrico positivo, eles morriam mais. Então, vejam, em partes eles morriam mais por conta de toda essa liberação de citocina, extravasamento de líquido, edema de órgãos e disfunção multiorgânica, mas eles também morriam mais porque, vejam, eu tenho toda uma dificuldade um aumento, né, de pós-carga do meu VD, eu tenho dificuldade de ejeção do VD, consequentemente, eu vou ter dificuldade de enchimento na minha câmera, nas minhas câmeras esquerdas e, consequentemente, eu vou ter a diminuição do meu débito cardíaco, não só por diminuição do enchimento do VE, mas também porque um VD falido, o septo comprime o meu VE. Então vejam como é dinâmico isso. E a gente vai aplicar esse conceito à beira-leito quando estivermos utilizando pressão positiva. Por quê? Porque a pressão positiva no paciente com síndrome do desconforto, atelectasiado, consolidado, ela vem para quê? Para gerar o nosso steady state, fazer com que nós alcancemos a nossa CRF. Lembra lá aquele gráfico de U da fisiologia? Ele acontece exatamente a mesma coisa no nosso pulmão com síndrome do desconforto quando eu utilizo o PIP. Então, a PIP ideal, a ótima PIP, como a gente está vendo aqui nesse slide, o objetivo é manter áreas alveolares abertas e otimizar a nossa circulação pulmonar, diminuindo a resistência vascular pulmonar. Porque percebam, quando a gente sai da nossa CRF num pulmão atelectasiado com o aumento do nosso volume residual, percebam, aquele pulmão com a redução da complacência, com o mismatching, ventilação-perfusão, com a vasoconstricção hipóxica da síndrome do desconforto, e com o aumento da pressão transpulmonar devido a todo esse pulmão com essa sua baixa complacência e atelectasiado, eu vou ter o aumento da minha resistência vascular pulmonar. E, consequentemente, eu não tenho aqui uma área de troca adequada. E, por um outro lado, quando eu saio da minha CRF, eu vou para a minha CPT e estou naquele pulmão super insuflado, lembrando a vocês que os vasos pulmonares, eles são a circulação pulmonar em si, ela é extremamente sensível a volume, a distensão por volume, e eu distendo alvéolo, comprimo minha rede capilar pulmonar, aumento, consequentemente, com isso, a minha resistência capilar pulmonar, e, logicamente, eu vou ter tanto uma sobrecarga cardíaca, mas também, quando eu ultrapasso a minha CRF e hiperdistendo o meu pulmão, eu não tenho troca adequada.
que a gente pode utilizar na prática como novidade? Então, a ideia aqui da Ótima PIP é a gente otimizar tanto esse equilíbrio entre ventilação quanto perfusão no pulmão de Sara. Tomografia de impedância, ela veio para mudar paradigmas. Roberta, eu não tenho tomografia de impedância no meu serviço. Tudo bem, não tem problema. A tomografia de impedância é uma excelente ferramenta para você entender como que acontece, visualizar isso, porque lá na nossa imersão vai ter uma impedância elétrica, eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente vai abrir as áreas colapsadas, melhorar a dinâmica ventilação-perfusão, sem sobrecarregar o meu VD, sem sobrecarregar a minha hemodinâmica, ganhando complacência, melhorando a área de troca e mantendo esse pulmão protegido. Coisa que vocês não estão vendo aqui, olha lá, driving pressure estourada, complacência baixinha, de 20, áreas de colapso alveolar posterior, você veja aqui no mapa de ventilação, eu só tenho 29% de ventilação nas minhas áreas posteriores, olha aqui na setinha. Somente 29%. Então, eu preciso abrir essa área. E se eu faço uma manobra de recrutamento, eu posso acompanhar essa manobra de recrutamento com a impedância, e vocês vão ver isso lá na prática, eu consigo achar um ponto de equilíbrio entre a melhor área de complacência, ou seja, a melhor complacência, a menor área de hiperdistensão. Então, vejam, esse gráfico é extremamente ilustrativo e ele me dá a interseção de qual seria a PIP ideal, a PIP ótima, em que eu esteja aí abrindo alvéolos, mas não hiperdistendendo alvéolos, tá? Posição prona, então, eu não tenho impedância. O que eu posso utilizar na minha UTI? Posição prona. Ela já está muito bem validada do ponto de vista de evidência científica em mudança de mortalidade. E ela tem esse mecanismo fisiológico em abrir as áreas colapsadas pela gravidade, melhorar o nosso mismatching, ventilação, perfusão. E para finalizar, vou deixar um artigo super novo. É lógico, a gente precisa de mais estudos, mas a gente vai fazer lá na prática da imersão o nosso PIP teste, que nada mais é do que utilizar essa brincadeira, esse balanço entre uma pressão positiva maior, uma pressão positiva menor, para avaliar a fluido-responsividade nos pacientes com síndrome do desconforto. E eu vou explicar isso melhor. Então, terminando aqui, professor Delmar já vai chegando. Eu gosto muito desse bonequinho aqui, desse bebezinho. Por isso que não é, e eu vou explicar aqui, por isso que ele está desesperado, para você não ficar mexendo na PIP toda hora. Você já entendeu? Agora, paciente com síndrome do desconforto, quando você vai lá, aumenta e diminui PIP, o que, que vai acontecer? Toda essa dinâmica em ventilação perfusão, fora que você com isso vai liberar ainda mais citocinas inflamatórias. Então, enquanto o Delmar está chegando, já vou falando para vocês, que eu sei que vocês estão curiosos, na programação do nosso curso de imersão prática, que vai rolar dia 5 e 6 de abril, um curso completo, inédito, no nosso país. Então, vamos aprofundar todo esse tema que eu falei aqui. Eu vou contextualizar esse tema, como eu falei, né? Como você vai aplicar essa monitorização no paciente com síndrome do desconforto, no desmame e no DPOC. E a nossa surpresa é que só restam 5 vagas, é um curso super exclusivo, a gente não pode colocar muita gente, porque senão não vai ficar legal o aprendizado de vocês. E se vocês escanearem esse QR Code, vocês que estão aqui na live até as 23h59 de hoje, vão ter um desconto para vocês que estão no nosso grupo e na nossa live. Então, escaneiem aqui e aproveitem o desconto e para estar com a gente, para a gente poder conversar e poder contextualizar melhor tudo que eu falei aqui para vocês. Delmar, tá contigo. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês veem minha tela?
Sim. Sim. Perfeito. Boa noite a todos que estão aqui presentes, uma live aqui em plena uma quarta-feira, praticamente véspera de carnaval. Eu me chamo Delma Júnior, muita gente que eu conheço aqui está presente, ex-alunos da mentoria Pulse, atuais alunos da mentoria Pulse, ex-alunos da pós-graduação de cardiointensivismo que eu coordeno no CETROS, e junto com a Roberta, como todos vocês já ouviram no começo da apresentação dela, nós tivemos essa inspiração, nós tivemos essa ideia juntos ano passado em Bruxelas, no maior evento, no maior congresso de terapia intensiva que, ao meu ver, mundial. Antes disso também, gente, eu peço desculpa pela voz, estou meio rouco, e também queria fazer uma homenagem a um ex-aluno meu de cursos da vida que eu faço aleatórios e seria o meu próximo aluno, seria um dos meus alunos que estaria presente na turma 5 da pós-graduação em cardiointensivismo do CETROS, e eu tive o desprazer de ter uma notícia na madrugada do falecimento. Então, eu estou bem triste hoje, mas fiquem tranquilos, quem me conhece sabe que Delmar é emoção, é razão, é a mistura de tudo, mas eu vou passar um recado bacana aqui para vocês. Então, minha homenagem ao Mozart de Fortaleza, Ceará. Queridos, a ideia do nosso curso, ela foi toda baseada neste livro, tá? Então, se vocês vão ter PDF deste livro. A gente já pode disponibilizar o PDF deste livro para quem estiver presente já no nosso grupo da imersão. Como a Roberta frisou, nós temos uma meta e, graças a Deus, até antes dessa live, nós já tínhamos 70% da capacidade máxima da turma preenchida, tá? Para você que está aqui do outro lado da tela e vai fazer prova do TEME, eu te garanto, eu te prometo que os assuntos que a gente vai oferecer durante 2 dias foi um compilado, foram os melhores assuntos, os mais importantes tirados desse livro. É Ctrl+C, Ctrl+V na prova de vocês no final do ano. Delmar, eu não vou fazer a prova. Vem se aperfeiçoar, vem se reciclar com a gente, tá? Então, a ideia foi ano passado, no Congresso de Terapia Intensiva, eu e o professor Xavier Monet. Quem me conhece sabe do carinho e do amor que eu tenho por esse meu ídolo. E acho um erro na foto, doutora Roberta Fittipaldi, também ano passado, em Bruxelas, estudando como um ser humano tem que estudar, como um médico tem que se reciclar. Então, essa ideia nasceu deste evento que ocorre todo ano no mês de março. E eu e Roberta vamos de novo. Ainda digo para vocês, vai entrar coisa a mais, porque o nosso congresso, quando a gente chegar no Brasil, a gente vai descansar uma semana e já vai ser o nosso evento, a nossa imersão aqui em São Paulo. Então, pensem 2 vezes, 3 vezes antes de não fazer, tá? Aqui eu queria passear com vocês um pouco. A Roberta colocou no seu penúltimo slide, mas eu deixei ela com essa parte fisiológica, eu deixei ela para dar aula para vocês de interação coração-pulmão, e eu vou pincelar um pouco dos assuntos que me cabem. Mas eu acho válido aqui a gente discorrer sobre do que vai ser oferecido para vocês durante os 2 dias de curso. O evento ele vai acontecer em São Paulo, tá? Só um segundinho aqui, gente. Tá, desculpa. Caneta. Pronto. O evento ele vai ocorrer em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril. É um sábado e um domingo, tá? Quem estiver lá no grupo da imersão, a gente vai, já está falando para as pessoas que já estão inscritas o endereço para vocês pesquisarem em questão de hotelaria, tá? Primeiro dia, gente, no sábado, a estrutura do curso é: as 2 manhãs são teorias, as 2 tardes são práticas. Vejam, senhores, que aqui no dia 1, que é o dia 5 de abril, nós vamos ter fisiopatologia de interação coração-pulmão. Imagina a Roberta, isso aí foi uma pincelada que ela deu para vocês com esses 3 a 4 slides que ela discorreu. Imagina uma aula disso. Eu sei que o Helder está aqui presente, é o nosso atual aluno aqui da mentoria Pulse, e é uma coisa que a gente já fala muito lá no grupo, a Josiele também está aqui. Gente, fisiopatologia é tudo. Não tem como saber nada na vida sem não entender fisiopatologia, tá? Então, nós vamos ter fisiopatologia, nós vamos ter avaliação da pré-carga com o ventilador mecânico.
Delmar, eu consigo hoje avaliar fluido responsividade com ventilador mecânico? Consegue. Vocês vão ver termodiluição transpulmonar. A Edwards, com a plataforma EVMIL, com o VolumeView, estará presente, discorrendo para vocês todos os métodos, todos os índices hemodinâmicos, índices de preenchimento, tá? O que é água extravascular? Como que eu avalio isso? Então, não tem como eu chegar aqui para vocês agora e falar disso, mas vocês vão aprender isso na imersão. À tarde, vejam, senhores, um grupo vai ser dividido, vai com a doutora Roberta praticar ventilação mecânica básica, outro grupo vem comigo fazer termodiluição transpulmonar, vocês vão aprender a injetar lá o sorinho gelado na veia central, ver o que é que acontece lá na linha arterial, na femoral, o que que é a termodiluição transpulmonar, o que é que a gente tem que avaliar. Eu vou ensinar para vocês todo um fluxograma, porque eu sei que você que está aí do outro lado da tela tem isso na sua UTI hoje, mas infelizmente vocês não sabem manusear aqueles índices, tá? Não adianta ter uma Ferrari e não saber usar. Quem já foi meu aluno sabe que eu tenho um slogan na vida, que é da laje à cobertura. Não adianta estar numa cobertura e não saber usufruir dessa cobertura. Então, vamos aprender a fazer o básico e o básico bem feito. E no final da tarde do primeiro dia, vocês vão ter como que eu uso o ventilador mecânico. Estes são os 3 métodos que eu posso hoje utilizar o ventilador mecânico e aprender fluido responsividade. Desafio do volume corrente, PIP teste e pausa expiratória. Me mostra um curso no Brasil que só no primeiro dia vocês vão ter tudo isso. Ah, Delmar, é muita viagem isso. Não é. Pausa expiratória foi questão da primeira fase da prova da AMIB ano passado. Então, pensa bem. Segundo dia. Segundo dia, eu vou começar o dia ensinando a vocês como manusear o ventrículo direito. Vocês não podem esquecer o ventrículo direito. Vocês ficam feito um louco no plantão de vocês com ecocardiograma só olhando para a contratilidade do VE. E esquece, né? À toa que o VD é chamado do ventrículo da câmera esquecida. Vocês vão ter, gente, fisiologia da ECMO VA e da ECMO VV. Eu vou fazer ECMO VA e a Roberta VV. E depois vocês vão ter ventilação na SARA e nas síndromes obstrutivas com a Roberta. Quando for à tarde, eu vou ensinar a vocês como manusear o ventrículo direito dentro da realidade de vocês, com dispositivos de alta tecnologia e como manusear o ventrículo direito com o básico. Delmar, o que seria esse básico? PVC, saturação venosa central, gap de CO2. Eu não preciso passar um Swan-Ganz para manusear um VD. Parem de ser os loucos do Swan-Ganz. Eu não preciso invadir um paciente para manusear ou vender. Garanto para vocês e vocês vão tirar a prova disso. E no final do segundo dia, no final do nosso curso, vocês vão ter um demonstrativo de um circuito de ECMO VA e de um circuito de ECMO VV. A gente vai mostrar para vocês o que é que está cada coisa ali. A gente vai montar um caso clínico para vocês. Gente, esse é o curso de 2 dias baseado naquele livro que já é uma referência mundial para vocês, tá? Eu vou agora falar um pouco do que é que eu vou oferecer para vocês. Vou só pincelar. Eu darei aula no primeiro dia, como eu falei para vocês, como que eu posso usar o ventilador mecânico para avaliar fluido responsividade. Eu tive o prazer, junto com a Roberta, junto com a Taneia Diniz, essa de vermelho, ou é rosa isso, a Taneia é a gerente da América Latina e da América Central da Edwards. A Edwards vai estar presente com a gente. E, gente, nada mais do que Xavier Monet. Então, eu, Roberta e Taneia, a gente vai discorrer para vocês o que a gente fez dentro do estande do Cetros na MIB, tá? Esse aqui é que eu, Delmar e Roberta Fittipaldi, nós temos a obrigação, o compromisso de passar para vocês. Vocês vão aprender a fazer o desafio do volume corrente, vocês vão aprender a fazer a pausa expiratória e vocês vão aprender a fazer o PIP test. Tudo isso vem da interação coração-pulmão, que a Roberta acabou de falar para vocês. Vai ser dado isso com mais aprofundamento e a gente vai trabalhar com isso com vocês. Delmar, eu estou na laje. Eu não tenho o dispositivo da Edwards. Eu não tenho o dispositivo da Getty. Eu não tenho métodos minimamente invasivos na minha UTI para usar o ventilador mecânico para predizer fluido responsividade. Todos esses testes vocês podem fazer com o monitor multiparamétrico de vocês. Não vou dar spoiler, vem para o nosso curso. Termodiluição transpulmonar. A gente está na cobertura. Começamos ali na laje, estamos na cobertura. Gente,
vocês vão aprender a interpretar todos esses índices que estão aqui, que eu garanto que está no plantão de vocês e que muita gente passa pelo paciente com esse dispositivo e acha bonito. Experiência própria. Eu trabalho em grandes centros aqui em São Paulo. Quantos plantões difíceis eu já peguei com um colega com dispositivo e eu percebo que o meu colega nem olha para o dispositivo. Mais uma vez, não adianta ter uma Ferrari e não saber utilizar. Vocês vão aprender todos esses índices. A Taneia vai ensinar a vocês como que procede a termodiluição transpulmonar, porque eu sei que você que está aí do outro lado, que já tem esse dispositivo, é você que faz a termodiluição transpulmonar. É você que pega o seu soro gelado e injeta numa veia central e vai interpretar o que acontece ali no teu dispositivo. Na minha realidade, na minha cobertura aqui hoje em São Paulo, quem faz isso é a enfermagem. Tá? Falar nisso, Andrei, um abraço. Não sei se você está aqui. Nós teremos também um enfermeiro, um querido, que também está vindo se aperfeiçoar com a gente nessa nossa imersão. Ventrículo direito, o ventrículo esquecido por muitos de vocês. Eu, Delmar, vou ter o compromisso de ensinar para vocês o que é que isso aqui promove no meu paciente. Gente, aí aqui eu vou pegar 3 minutos. O ventrículo direito ele foi feito para ser acoplado em situações de baixa resistência. As câmeras esquerdas foram feitas para serem acopladas em regiões de alta resistência. Então, se eu aumento as câmeras do meu ventrículo direito, eu estou perdendo complacência. Perder complacência é aumentar resistência. Que resistência é essa? Resistência vascular pulmonar. Vocês vão aprender a mexer nesses índices também. Então, gente, é tudo fisiopatologia. E se o meu VD alarga, como essa figura está mostrando para vocês, o que é que acontece com o meu VE? O meu VE fica esmagado. Esmagar o meu VE é perder complacência, é perder volume sistólico. Perder volume sistólico é perder débito cardíaco. Então, gente, tem toda uma repercussão hoje no acometimento do meu ventrículo direito, tá? Então, eu prometo para vocês que vocês vão aprender a diagnosticar precocemente. Hoje, eu, Delmar, se eu olhar para o monitor multiparamétrico, eu já consigo falar como é que está o VD do meu paciente. Se eu pegar o folhão da minha enfermagem, no meu plantão, eu já consigo saber como está o VD do meu paciente. E se eu examinar o meu paciente, se eu tirar as cobertas dos meus pacientes, que vocês não estão fazendo isso, a maioria, infelizmente, eu brinco de falar, coloca uma câmera escondida hoje numa UTI, que eu garanto que de 10 médicos, 2 vai tirar a coberta e vai examinar o paciente do pé à cabeça, tá? Eu vou prometer a vocês os 5 pilares. Esse estudo foi de 2024, tá aqui, ó, na referência. Eu achei ele maravilhoso. 5 pilares de tratamento do ventrículo direito. Eu quero só que os senhores se atentem aqui, porque eu não vou ensinar vocês aqui agora, que é um demonstrativo do que vai ser o curso. Vejam vocês o pilar central. Etiologia, tratamento específico. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês já sabem, a maioria, se não sabem, vão se aperfeiçoar comigo e com a Roberta, como tratar o ventrículo direito na imersão. Só que eu garanto para vocês, vocês podem compensar os pacientes de vocês. Se vocês não matarem a charada, o que levou o ventrículo direito a descompensar, eu dou menos de 30 dias para o teu paciente reinternar na UTI. Vocês têm que aprender a procurar a causa base. Eu já falava isso, a Rebequinha está aqui, até já fez uma homenagem no Instagram. Alguns ex-alunos meus também estão aqui. Eu falo ou não falo isso na aula, Rebeca, de VD na pós-graduação? Se vocês não matarem a charada, o que descompensou o ventrículo direito, o paciente de vocês vai voltar. Está aqui, ó, artigo do ano passado. Então, enquanto vocês estão morrendo achando que o VD foi o culpado dele mesmo ter descompensado, eu já falo para os senhores que 70 a 80% das disfunções de ventrículo direito, o culpado é o ventrículo esquerdo. Seja por uma doença coronária, seja por uma doença valvar congênita. Vocês vão aprender isso no curso com a gente, tá? ECMO. Eu vou dar uma aula de fisiopatologia de ECMO VA, seja ela periférica, seja ela central, e a doutora Roberta Fittipaldi, minha sócia, minha amiga, vai dar uma aula de fisiopatologia de VV. Na tarde, a gente vai encerrar o curso, vocês vão entender o que que é isso aqui que está saindo daqui, o que que é essa bomba, o que que é essa membrana. Delmar, isso é muito cobertura, gente, desculpa.
Eu conheço hoje vários locais do país que já está tendo acesso a ECMO. A MIB pede ECMO. A MIB pediu ECMO na primeira fase e na segunda fase. Mais uma vez, mexendo no teu emocional que está aí do outro lado, vai fazer prova. Pensa 1000 vezes antes de fazer, de não fazer nosso curso. E tá aqui, ó. Gente, isso aqui que vocês estão vendo nessa foto, vocês vão ter isso na imersão. A gente vai ter um boneco num leito, numa maca de UTI. Olha a ECMO aqui, gente. Olha o Evenil. Olha o ventilador mecânico. Vocês vão ter o prazer de ficar, entender o que que é cada coisinha dessa. Olha a Roberta falando em prona. Gente, prona, eu posso sim pronar um paciente em ECMO. Quem não teve isso no COVID? Então, junto com a Roberta, junto com essa minha exposição que eu fiz para vocês aqui agora, está aqui o QR Code. A Ju, que é o nosso suporte, nossa amiga, nossa parceira, já acabou de comunicar que de vocês que estão online, 2 pessoas já compraram. Restam 3 vagas. Como que eu vou controlar isso? Preencheu aqui, a gente já vai bloquear. Não é coach, não estou sendo falso moralista, mas já estamos com 70% da capacidade preenchida. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, procure a gente no privado. A doutora Roberta agora vai continuar a falar com vocês e a gente vai abrir para dúvidas. Obrigado, gente. Olá, estava mudo. Vou começar com o Euder, que manifestou aqui que queria fazer uma pergunta. Euder, vamos lá. Estamos na hora das dúvidas. Oi, Roberta. Então, Olá. sou aluno de vocês agora da Pulse, né? Já tivemos aquela aula de ventilação mecânica também, aula do Demar. E hoje surgiu uma situação na qual. Estão me escutando bem? Sim, Ah, perfeito. tá. E hoje surgiu uma situação, na verdade, que gerou algumas dúvidas e algumas condutas com alguns questionamentos. Uma paciente com sepsis de foco urinário, é, enfim, bastante grave. Ainda não em ventilação mecânica, ainda estava em ar ambiente, mas já apresentando sinais de piora clínica e subitamente evoluiu com desconforto respiratório, né, com insuficiência respiratória aguda e precisou ser entubada. E na hora da intubação, uma hemorragia alveolar importante, importante, né? Aquele cenário catastrófico que a gente não quer. Mas, de qualquer forma, eu consegui entubar, foi entubada, e o fisioterapeuta eh, insistiu em colocar a PIP muito alta, pensando na seguinte fisiopatologia, de que se ele aumentasse a PIP, ele abriria o alvéolo e essa abertura alveolar comprimiria a arteríola que passaria embaixo e evitaria mais sangramento. E eu discordei um pouco. Eu entendi o raciocínio dele, mas não acho que essa seria, digamos assim, naquele momento a principal solução. Eu queria saber de vocês se tem fundamento essa fisiologia no que ele pensou, porque eu pensei o contrário. Eu pensei assim, eu pensei que a sepse estaria causando uma disfunção, uma coagulopatia, uma CIVD, ou então a própria sepse causando uma disfunção enfim, abrindo vaso, né, causando mais disfunção orgânica, fazendo com que aquela microarteriola ficasse mais porosa, por onde o sangue estaria saindo, e se eu aumentasse a PIP, eu estaria abrindo mais o alvéolo, propiciando ainda mais sangramento. E aí ficou essa discussão. Tá, tá. Então, assim, a fisiopatologia da hemorragia alveolar é um pouquinho diferente, tá? Uhum, Então, não está errado o que o fisioterapeuta falou, ele está aham, correto, tá? Agora, aumentar a PIP aleatoriamente é o que está errado. Então, a questão aqui é titular a PIP justamente, como eu mostrei para vocês, lá para a gente manter o alvéolo aberto e evitar esse extravasamento de sangue. Porque quando eu tenho hemorragia alveolar, eu tenho toda uma inflamação no meu capilar. Eu não sei o que levou a essa hemorragia pulmonar.
Mas, essa hemorragia alveolar, mas o capilar está inflamado. É um pouco diferente da fisiologia da síndrome do desconforto. Eu tenho uma doença capilar endotelial, tá? O importante aqui é vocês entenderem o que levou a isso. Porque vamos imaginar que essa doente ela não tem um diagnóstico de uma vasculite pulmonar e ela descompensou a vasculite por conta de um quadro séptico. E a vasculite pulmonar, você só vai curar com pulsoterapia. Então, tem que abrir o leito de diagnósticos nesse momento. E a fisiopatologia do capilar pulmonar na hemorragia alveolar primária, que a gente está imaginando que talvez seja isso, a fisiopatologia é inflamação. Então, a PIP, ela segura esse extravasamento de hemácia. O importante é manter uma titulação adequada, evitando a hiperdistensão pulmonar. Posso pronar e titular em prona, porque a complacência está muito ruim, porque a minha relação ela está abaixo de 150? Pode, sem problemas. O que eu digo aqui para Euder e para os senhores é: sangrou o pulmão, você tem que correr atrás da etiologia. Porque eu não posso partir do princípio que é uma CIVD. Eu não sei se você chegou a fazer o diagnóstico de CIVD. Não, é Não que sei. foi muito rápido. Foi uma Sim, admissão. então a gente tem que abrir esse leque, Helder, porque Entendi. pode ser droga, pode ser vasculite pulmonar, pode ser CIVD, pode ser um sangramento por conta de uma coagulopatia, sem ser CIVD. Abra o leque diagnóstico para Na tratar. verdade, ela tinha de antecedente, se eu não me engano, ela tinha já um histórico de uma doença intersticial pulmonar. Que aí eu não sei te dizer qual era, porque até então não deu tempo de chegar nessa parte. Pode A ser minha uma pergunta vasculite pulmonar junto com é. intestino, E aí a minha perfeito. pergunta é essa, porque assim, conforme ele falou, foi no sentido de vamos tamponar o sangramento mecanicamente, Não, aumentando a não, não é, PIB. não é, entendeu? Eu achei que ele se expressou errado. Quis falar o correto, mas se expressou errado, Aham, tá? Mas o ajuste adequado da PIP nos pacientes com hemorragia alveolar por capilarite, veja, é capilarite. O uso de PIPs e titulação de PIP mais alta diminui o extravasamento de hemácia para o intraalveolar. Não beleza, deixe de fazer o diagnóstico e manter parâmetros protetores. beleza, perfeito. Obrigado. Depois eu passo o Obrigado, artigo, Helder. Vitorino. Gente, dúvidas do nosso cronograma. Quem está com vergonha de ligar o Tenho microfone, dúvidas aqui. manda no chat. Vamos lá? Posso te fazer aqui uma pergunta, então, Del? Pode. Chegou aqui, né? Qual é o teste que você utiliza no seu dia a dia para avaliar fluido responsividade no paciente em ventilação mecânica? Roberta, o que eu mais uso hoje na minha realidade, que eu acredito que seja a realidade de muitos de vocês, ninguém está ventilando mais a 8 ml por quilo. Então, vocês vão aprender a fazer o desafio do volume corrente. Então, hoje, na minha realidade, eu promovo o desafio do volume corrente, dando spoiler aqui, durante 1 minuto você sai da onde você está e vai para 8 ml por quilo. Observa o que vai acontecer no teu dispositivo minimamente invasivo ou até mesmo no monitor multiparamétrico, ou seja, da laje à cobertura. E você tem uns cortes, não vale a pena falar aqui, porque senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Durante 1 minuto eu vou observando o que tem ali. Então, desses do ventilador mecânico, eu gosto muito do desafio do volume corrente. Paciente em arritmia, que vocês vão aprender com a gente, que é uma contraindicação nos métodos derivados por análise de contorno de pulso, mas eu posso usar a pausa expiratória. Foi a questão da AMIB. A questão da AMIB ano passado, o gabarito era pausa expiratória. Ele queria que vocês soubessem das exceções. Então, mas eu diria que entre o PIP test, está super na moda, mas eu te falo, eu garanto para vocês que eu tenho vídeos, eu faço para ensinar vocês, mas falar para vocês que eu fico fazendo PIP test no meu dia a dia, não. Então, desses três, eu uso mais o desafio do volume corrente e ainda digo mais. Vocês vão aprender também a fazer fluido responsividade com uma linha de capnografia.
Hoje, o capnógrafo, que é esquecido no plantão de vocês, que está lá guardado, que só quem sabe onde está é o fisioterapeuta, hoje vocês podem avaliar a fluido-responsividade com o capnógrafo na UTI de vocês. Só fazendo um adendo aqui, que você puxou essa história do PIP teste, né, gente? Então, é possível você fazer? É possível. Mas, como eu falei lá na aula, uma validação robusta, com vários estudos multicêntricos, randomizados, ainda não tem. O próprio Xavier Monet, que é, né, um dos heads desse trabalho, ele já tem ele já tem ramificações do PIP teste em estudos multicêntricos. Então, a gente vai ter ainda mais estudos em cima disso. Mas é importante que você saiba e que fisiopatologicamente é muito bonito você fazer o PIP teste para avaliar a fluido-responsividade, porque ele mexe justamente com toda aquela fisiopatologia que eu falei. Porque se você reduz a PIP de 10 para 5 por 1 minuto, o que vai acontecer com o retorno venoso? Eu aumento o retorno venoso para as minhas cavidades direitas, consequentemente, eu diminuo, né, a minha pós-carga do VD, vai mais sangue para a minha circulação pulmonar, eu oxigeno esse sangue e, consequentemente, o meu VE ele vai aumentar, o débito cardíaco. Então, se eu aumento a PIP, esse paciente choca, ou então eu entubei o paciente, ele chocou, e eu tenho certeza que você já viu isso na sua UTI, você tem que pensar, e todos os artigos de interação cardiopulmonar falam isso, você tem que pensar, lógico, além de outras situações, mas o mais importante é um paciente que está hipovolêmico, é um paciente que precisa de volume nesse momento. A gente, como eu falei, tem algumas exceções, e aí a gente vai comentar melhor quando formos comentar sobre as patologias em si, como vocês viram lá no nosso cronograma. Mas pensem nisso, na prática de vocês, em utilizar todo esse incremento entre fisiopatologia e beira-leito. Fisiopatologia Hoje, e beira-leito. você me perguntou uma, eu quero te perguntar outra, então, já que Tá. os colegas estão com vergonha, mas com certeza é dúvida de muitos que estão aqui, a gente entende esse certo receio, mas eu espero que no dia 5 de abril vocês estejam best da gente. Você colocou, eu coloquei numa foto nos últimos slides, você também colocou no seu slide, você vai falar. Então, assim, qual que seriam os principais efeitos hemodinâmicos da prona na prona? O que que a prona favorece ali, pensando em interação cardiopulmonar? Eu acho que é um bom para discorrer, né, Roberto? Foi muito legal que eu fiz, há uns 2 anos atrás, uma mesa com o Debaquet, que veio aqui para o Brasil, para o nosso simpósio de ventilação mecânica, e justamente meu tema era prona, e o tema dele era interação cardiopulmonar na prona. Então, vocês viram lá naquela figura, posso até compartilhar novamente a minha tela com vocês. Espera aí. Opa, é que já saiu aqui. Enfim, vou distribuir para vocês os slides, essa era uma das surpresas. Então, vocês observaram lá naquele artigo do Marini e do Gattinone, que quando eu coloco o meu paciente em posição prona, eu utilizo a gravidade para homogeneizar o pulmão. E se eu homogeneizo o pulmão, lembrem lá daquela curva em U. Eu encontro o meu ponto de CRF, o meu steady state da CRF. Então, eu tenho uma área de alvéolo aberto, sem hiperdistensão, com uma área com redução da minha pressão capilar pulmonar, porque eu melhorei a troca gasosa, eu diminuí o mismatching VQ, então eu diminuí a minha pressão capilar pulmonar e eu tenho um equilíbrio melhor entre a ventilação e a perfusão. E, além disso, eu também melhoro as minhas áreas de espaço morto. E aí vocês podem imaginar que, se eu diminuo a minha resistência vascular pulmonar, eu diminuo também a pressão na artéria pulmonar, eu facilito a pós-carga do VD e eu melhoro, consequentemente, o meu débito cardíaco. Então, vejam, a prona, isso eu já vi na minha prática, paciente que vem pronado com nora, prona e sai a nora. Eu tenho certeza que vocês já viram isso.
né? Porque eu melhorei o meu débito cardíaco, eu melhorei o meu volume sistólico ejetado, porque eu diminuí a pressão na minha rede capilar pulmonar devido à homogeneização pulmonar. E como se pensava, né, ela não sobrecarrega, ela não comprime os vasos mediastinais, então é extremamente seguro. A única questão aqui que é interessante a gente pensar em melhorar essa dinâmica entre ventilação, perfusão e prona, os pacientes obesos, que vejam, a pressão intraabdominal, ela exerce um poder no nosso retorno venoso, consequentemente no débito cardíaco, como eu falei lá no primeiro slide de fisiologia. Então, se eu tenho um abdômen muito globoso com o aumento da minha pressão abdominal, não só eu posso também dificultar o retorno venoso, mas também eu vou deslocar o diafragma em região cefálica e vou comprimir mais as minhas áreas ventiladas. Então, eu vou aumentar ainda mais as regiões de atelectasia. Então, no paciente obeso, para a gente melhorar essa interação cardiopulmonar e evitar justamente essa questão do aumento da pressão intraabdominal, na prona, a gente ventila em Trendelenburg reverso. Perfeito. Mais alguma dúvida? Queridos, até pelo horário, nossa meta era discorrer com vocês, fazer uma exposição. Doutora Roberta, mais uma vez, brilhantemente apresentou a fisiopatologia da interação coração-pulmão. É um cardiologista e um intensivista maluco, junto com uma outra maluca pneumologista e intensivista, com essa ideia. Eu mesmo tenho uma outra sociedade num outro curso de monitorização hemodinâmica, com o Rafael do Intensiva na Veia, que vocês conhecem, mas eu garanto para vocês, os assuntos dos dois cursos, eles não se entrelaçam. Então, hoje a gente consegue, eu com a Roberta, fazer um curso de monitorização focado em coração e pulmão, e eu com o Rafael, a gente faz um outro curso de monitorização hemodinâmica, onde esses temas, eles não se entrelaçam, tá? Convido a vocês, quem por algum motivo não escaneou, procura a gente no Instagram. Existe o grupo da imersão. Pergunta lá para a gente. Se teve dúvidas aqui, tá com vergonha, chama a gente no privado. E eu espero vocês aqui em abril. Muito bem, pessoal. Então, finalizando aqui, obrigada pela presença. 1 hora de aula, sala cheia. Vocês que são da mentoria vão ter essa aula gravada lá, com conteúdo teórico também. E, logicamente, vão aprofundar isso ao longo da mentoria comigo e com o Delmar, mas devem vir praticar com a gente aqui em São Paulo. Principalmente você que vai fazer prova do TEM. Delmar falou muito bem, caiu ECMO, coisa que não caía, né? Meu ano não caiu ECMO, caiu agora nesse ano. Caiu fluido responsividade pelo ventilador, coisa que é super novo, é um conceito que, como eu falei aqui, vem sendo mais trabalhado, né? Capnógrafo é certo que vai cair. Toda essa parte de fisiopatologia, interação coração-pulmão e o VD, o ventrículo esquecido, como a gente gosta de falar, também já caiu na MIB. Então, vem praticar. A gente tem a prática disso tudo com simulação, com toda a tecnologia que você vai conhecer, ou você já conhece, vai se aperfeiçoar no manejo dessa tecnologia. E mesmo você não tendo toda essa tecnologia, eu tenho certeza que você vai sair da sua imersão com uma visão diferente dessa interação e da monitorização cardiopulmonar para trazer mais resultado na tua UTI. Boa noite a todos. Quem quiser, se junta, porque a gente não sabe se vai ter outra edição esse ano, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, queridos. Boa noite.